Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo sobre responsabilidade civil do Estado. Vamos começar essa matéria muito interessante. É uma matéria que a FGV repetidamente cobra na sua prova. Ela muitas vezes cobra repetidas vezes durante o ano, passa 1 ou 2 anos sem cobrar. Por exemplo, em 2012 ela cobrou várias vezes, 2013, 2014, 2015 ela cobrou menos ou não cobrou. Em 2016 ela voltou a cobrar várias vezes, conforme as questões que vocês já viram e nós vamos rever aqui na aula, ok? Bom, na tela. Bom, começar com a introdução sobre a responsabilidade civil do Estado. Primeiro, alertar para que na sua prova ela pode vir como responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado. Esse é o conceito do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ou responsabilidade aquiliana, né, um conceito que vem do direito civil. Basicamente é isso. Em segundo lugar, queria colocar para vocês os requisitos gerais da responsabilidade civil, né? Primeiro, a conduta do Estado, seja por ação, seja por omissão. Em segundo lugar, um dano anormal e específico para o cidadão. E, em terceiro lugar, o nexo de causalidade, né? É a ligação entre a conduta estatal e o dano causado, né, à outra parte. Ok? A natureza da responsabilidade civil extracontratual do Estado, em regra, ela é objetiva na modalidade do risco administrativo. Isso, regra geral, nós vemos que tem várias outras teorias e modalidades de responsabilidade civil do Estado. Bom, regra geral, o fundamento da responsabilidade extracontratual do Estado é o princípio da legalidade ou da juridicidade. A doutrina mais recente ela usa o termo juridicidade para alcançar também a Constituição Federal, né? Não somente a violação da lei enseja responsabilidade civil do Estado extracontratual, mas violações diretas à Constituição Federal, como veremos aqui vários casos em que a própria FGV já cobrou na sua prova, ok? Bom, segundo fundamento é a igualdade ou isonomia, né, professora Licínia Rossi traz esse conceito aqui, distribuição igualitária dos ônus, né, e encargos a que estão sujeitos os cidadãos, né? Se a administração pública ela toma uma ação e causa um dano específico a um cidadão em prol de toda a coletividade, toda a coletividade é beneficiada com essa ação estatal, mas somente por exemplo, um cidadão teve seu direito sacrificado. Mesmo que a ação estatal seja lícita, ela aqui seria lícita, mas, com base no princípio da igualdade, da isonomia, ela vai indenizar este cidadão que teve um dano específico e anormal no seu direito, né, no seu patrimônio. Por exemplo, a administração vai construir um viaduto, né, e acaba desvalorizando alguns imóveis de algumas pessoas, né? Aconteceu em São Paulo, né, é muito frequente esse exemplo, com a construção do Minhocão. O Minhocão é um viaduto que os carros eles passam rente às janelas dos apartamentos, né, das casas das pessoas. Então, por conta do barulho, da sujeira, da poluição, aqueles imóveis próximos ali ao Minhocão se desvalorizaram. O Minhocão é uma obra que serviu para toda a coletividade ali da cidade de São Paulo, usuários, né, do sistema rodoviário da cidade. Então,
a administração deve indenizar aquelas pessoas que tiveram uma desvalorização e outros danos decorrentes deste ato lícito que foi a construção do minhocão, ok? Bom, vamos avançar um pouco e trabalhar agora os sujeitos, né, da responsabilidade civil do Estado. Bom, a própria Constituição Federal, esse aqui é o artigo mais importante da matéria. A matéria ela é pouco regulada em lei, ou na própria Constituição, e esse é o dispositivo fundamental da sua leitura, que você tem que internalizar todos os conceitos que aparecem aqui nesse dispositivo. Nós já trabalhamos com esse dispositivo várias vezes nos comentários das questões da FGV, como veremos aqui abaixo. Tem várias questões sobre esse assunto, ok? Bom, em primeiro lugar, o dispositivo traz as pessoas jurídicas de direito público, né? Nós já trabalhamos, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, as autarquias, fundações de direito público, associações públicas, etc. Mas também seja a responsabilidade civil extracontratual do Estado as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. São elas as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Aqui o essencial é você saber que elas são prestadoras de serviços públicos. Não são qualquer empresa pública ou qualquer sociedade de economia mista, como veremos ainda hoje. Ok? E outro ponto importantíssimo desse dispositivo é esse aqui que eu marquei, que essas pessoas responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, o que significa nessa qualidade? O agente usa de uma prerrogativa do cargo ou da função para agir, né? Já teve vários casos do Supremo Tribunal Federal decidir que mesmo um policial de folga, mas se ele agiu na qualidade de policial, ou seja, se ele agiu considerando o dever de impedir, por exemplo, uma ação criminosa, mesmo estando de folga, haveria responsabilidade civil extracontratual do Estado, na modalidade, nesse caso, objetiva. Ok? Bom, continuando o conceito, outra situação que decorre várias questões é o direito de regresso, como veremos daqui a pouquinho. O direito de regresso seria a responsabilidade dos agentes perante as pessoas jurídicas de direito público, né, ou prestadoras de serviços públicos, mas nesse caso ela teria uma responsabilidade subjetiva, ou seja, com culpa ou dolo. Bom, eu falei, né, e vou mostrar para vocês várias questões que já cobraram esse assunto. A gente não vai trabalhar aprofundando as questões, porque a gente já comenta as questões aqui em vídeo para vocês. Já comentamos quase todas as questões do exame de ordem, né, do exame unificado, a partir da unificação do exame, né, 2010 em diante. Bom, o que é que diz a questão? Caio, policial militar do estado X, abarroou com sua viatura um veículo particular estacionado em local permitido durante uma perseguição. Então, Caio estava como agente público na qualidade de agente público. Júlio, proprietário do veículo atingido, ingressou com uma demanda indenizatória em face do Estado. A sentença de procedência reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, ou seja, sem culpa. Independentemente de se perquirir, de se buscar e se investigar a culpa do agente. Aí, neste caso, o gabarito foi: pode o Estado
ingressar com uma ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou dolo do agente. É um conceito que é trazido diretamente da Constituição Federal. Mais uma questão. Silvio, servidor, durante uma diligência com o carro oficial do Estado para o qual trabalhava, se envolve em acidente de trânsito por sua culpa. Silvio foi culpado, atingindo o carro de João. Considerando a situação acima e a evolução do entendimento sobre o tema, essa evolução vai ser objeto de um vídeo separado, que nós vamos tratar, vamos aprofundar bastante. Qual foi o gabarito, né? Considerando a evolução do entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre o tema, o gabarito foi: João poderá demandar apenas o Estado X, já que Silvio estava em serviço quando da colisão e, por isso, a responsabilidade objetiva é do Estado, que terá direito de regresso contra Silvio em caso de culpa. Este aqui é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Ok? Ainda há divergências sobre esse assunto. O STJ ainda não adota essa doutrina da dupla garantia, e nós aprofundamos bastante esse comentário lá no vídeo das questões. Ok? Mais uma questão, rapidinho. Tendo o agente público atuado nessa qualidade e dado causa a dano a terceiro por dolo ou culpa, nessa qualidade, dolo ou culpa são os conceitos fundamentais para responder as questões, vindo a administração a ser condenada, a administração deve ser condenada, terá esta administração o direito de regresso. Essa é uma afirmação. A respeito da ação regressiva, né, essa aqui, a administração demanda o servidor, o gabarito foi: em regra, deve ser exercida sob pena de afronta, né, de violar o princípio da indisponibilidade, um dos princípios fundamentais do direito administrativo. Mais uma questão. Antônio, vítima em acidente automobilístico, foi atendido em hospital da rede pública do município de Mar Azul e, por imperícia, né, esses conceitos de culpa você trabalha lá no direito civil e até no direito penal, por imperícia do médico que o assistiu, teve amputado 1/3 de sua perna direita. Nessa situação hipotética, responde pelo dano causado. Quem é que vai responder? O gabarito foi o município, né? O médico estava, né, atendendo, né, como agente do município, objetivamente, ou seja, sem demonstrar culpa, mas como a questão trouxe que houve culpa do médico, o médico vai responder regressivamente, né, em caso de dolo ou culpa, que foi o caso a imperícia. Bom, mudamos agora de assunto e vamos trabalhar as hipóteses de exclusão da responsabilidade do Estado, né? Você trabalha isso com mais profundidade do direito civil, vamos trabalhar aqui as especificidades do direito administrativo em geral. Bom, os casos de exclusão da responsabilidade são, em regra geral, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, exemplo, um desastre natural, e ato de terceiro, que, como veremos, uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do Estado
por exemplo, um ato de uma multidão, né? Em 2013, né, tiveram várias manifestações e vários atos que causaram danos ao cidadão, né? Então, regra geral, se não existisse uma omissão específica, né, se não existisse culpa da administração, foi algo extremo, o Estado teria excluído a sua responsabilidade para, né, responder por esses danos causados por multidões. Bom, como eu falei aqui, né, se houver omissão juridicamente relevante, pode haver responsabilidade do Estado nesses casos vistos acima. Por exemplo, no caso de um desastre natural, mas que há várias casas numa barreira, né, e o Estado foi avisado que iria existir uma chuva muito forte, né, um vendaval, e que haveria risco concreto de haver, né, desmoronamento dessas casas. Neste caso, se o Estado já sabia se há uma culpa do Estado, poderá haver essa responsabilização. Se há uma omissão específica, poderá haver essa responsabilização. Ok? Bom, uma questão aqui sobre o assunto. Ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de direção. O particular estava na contramão. No acidente, o motorista do automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos membros superiores. Nesse caso, o gabarito foi: não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Essa questão de 2016, recente, né? Fiquem de olho. Mais uma questão um pouco mais antiga, 2010.3, terceiro exame. Um policial militar de nome Norberto, no dia de folga, essa foi uma questão muito interessante, quando estava na frente de sua casa, de bermuda e sem camisa, ou seja, sem uniforme, discute com um transeunte, né, um pedestre, e acaba desferindo tiros de uma arma antiga que o seu avô lhe dera. Com base no relatado acima, é correto que o Estado, né, o policial militar, ele é um servidor do Estado, em regra geral, o Estado e o DF, o gabarito foi: não será responsabilizado, pois Norberto, apesar de ser agente público, não atuou nessa qualidade, né, esse é um requisito constitucional. Sua conduta não pode, pois, ser imputada ao Estado. Se fôssemos aprofundar o tema, né, fosse um curso de pós-graduação, até na graduação, nós aprofundaríamos bastante a questão da teoria da imputação dos atos dos seus agentes ao Estado, né, a teoria do Otto Gierke, teoria do órgão, é a teoria atualmente adotada nesse assunto, ok? Bom, além da exclusão, há também hipótese de redução da responsabilidade civil do Estado. No caso, o caso mais comum é de culpa concorrente da vítima. Se a culpa não foi exclusiva, mas foi concorrente, ou seja, houveram várias causas para o mesmo acidente, poderá haver a redução da responsabilidade do Estado, e temos uma questão sobre esse assunto, fiquem de olho na tela. A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria atravessa uma área em obras que está interditada pela empresa contratada pelo município para a reforma de um viaduto. Entretanto,
por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no local, ou seja, está perfeitamente descrita a culpa concorrente, né, a área estava interditada e o funcionário teve desatenção. Um bloco de concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. Nesse caso, o gabarito foi a empresa, a responsabilidade de quem vai ser, né? A empresa contratada e o município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. Ok? Nós vamos aprofundar essa questão da responsabilidade contratual, porque nesse caso há uma concorrência de responsabilidade, né? Há um contrato administrativo entre a empresa e o município, a empresa contratada e o município, e neste caso há um dispositivo da Lei de Licitações que prevê a responsabilidade da empresa também, não só do município, porque nesse caso a empresa não estava prestando serviços públicos, né? Ela estava contratada pelo município para fazer uma obra pública. Bom, trabalhamos aqui os conceitos iniciais, né, da responsabilidade civil do Estado, né? Fizemos várias questões sobre esse assunto e vamos trabalhar agora as formas que o Estado pode ser responsabilizado, né, que podem cair na sua prova, que podem servir para a sua prática profissional. A FGV ela tem a tendência, né, de cobrar casos práticos, né? Você já viu aqui, já viu comigo várias vezes, você já fez várias questões que a FGV cobra casos práticos e dentro do caso prático você tem que identificar qual a responsabilidade, quem responde, às vezes quais são os requisitos. Então, vamos trazer aqui uma a um as formas mais frequentes de responsabilidade do Estado. Em primeiro lugar, vamos trabalhar a teoria do risco administrativo, que é a regra geral trazida lá no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Ok? Bom, quais são os requisitos gerais da responsabilidade civil do Estado? Já trabalhamos aqui alguns, vamos relembrar para sistematizar a matéria e diminuir a chance de erros na prova. Bom, em primeiro lugar, a conduta. Uma conduta, né, comissiva ou omissiva do Estado. Utiliza-se, em geral, a teoria do risco administrativo para as condutas comissivas, para as ações, regra geral, e não para as omissões. Omissões temos outras teorias utilizadas mais frequentemente aqui no direito administrativo. Essa conduta ela deve ser de um agente nessa qualidade, né, um agente de empresa, de pessoa jurídica de direito público, aí sem nenhum outro requisito, ou de direito privado, prestadora de serviços públicos, muito importante aqui esse final. O dano, como você às vezes vê em responsabilidade civil, deve ser anormal e específico, não pode ser um dano geral. Se o dano é causado em toda a coletividade, se o Estado causa um dano a toda a coletividade em prol de toda a coletividade, em prol do interesse público, então, regra geral, ele não precisa ser indenizado, né? Mas se um dano ele é causado especificamente em uma ou várias pessoas, existem agora os danos difusos, vários novos danos, né? O direito civil e todo o ordenamento jurídico, né? O direito, a ciência jurídica como um todo, vem criando cada vez mais novos danos. Então, mas esse dano deve ser específico e anormal. O que seria um dano normal? Seria muitas vezes o que a jurisprudência, né, os precedentes tratam como um mero aborrecimento, que não causaria um dano anormal àquela pessoa, né? Há um exemplo de se você está andando na rua e está sem sua identificação e um policial pede, lhe aborda
pede a sua identificação, você não tem. O policial solicita com gentileza que você se dirija com ele à delegacia para fazer a sua identificação, porque você estava tendo uma atitude suspeita, por exemplo. Neste caso, você demorou 1 ou 2 horas na delegacia, nesse caso você não existiria um dano anormal, né? Regra geral. Outra situação seria, neste mesmo caso, você ser conduzido a uma delegacia de polícia e ficar 2, 3 dias numa delegacia de polícia lá e não ser liberado por conta de não estar identificado, né? Isso, regra geral, para você entender essa questão de dano normal e dano anormal, que é algo não tão simples assim de compreender, ok? Bom, e o último requisito, que já tratamos, né, vamos renovar, é o nexo de causalidade. Nexo de causalidade, que é a ligação, né, entre a conduta e o dano. Muitas vezes esse nexo é a parte mais importante de você conseguir comprovar. Muitas vezes você consegue comprovar o dano, muitas vezes você consegue comprovar a conduta, mas diversas vezes você deixa de comprovar o nexo de causalidade. Hoje as causas são muitas, são variadas, e então o nexo muitas vezes é o ponto mais importante para você conseguir atingir, né, e responsabilizar o Estado e responsabilidade civil em geral, né? Bom, uma observação importante é sobre os atos legislativos e os atos judiciais. Bom, em primeiro lugar, os atos legislativos, em regra, eles não geram responsabilidade civil. Mas, se houver a violação da Constituição, seja em controle difuso ou concentrado, né, lá você vê isso em direito constitucional, né, controle de constitucionalidade, tema importantíssimo. Se houver lei declarada inconstitucional e se houver dano anormal específico, né, nexo de causalidade, você pode ser ressarcido por um ato legislativo, né, uma lei, por exemplo. E atos judiciais, responsabilidade por atos judiciais, a própria Constituição traz uma hipótese, que é a hipótese de erro judiciário. Erro judiciário, você é condenado sendo inocente por um erro, realmente um erro judiciário, você é um homônimo de uma outra pessoa que foi condenado e você, enfim, e fica lá preso por um longo tempo. Você é um erro judiciário, então você pode sim ser ressarcido por um ato judicial. Fala-se que o ato judicial você se recorre, né, você não é indenizado, né? Se você tem uma decisão contrária ao seu interesse, você pode recorrer dessa decisão, né, e levar a outras instâncias. Bom, uma segunda hipótese é a de condutas manifestamente dolosas por parte do magistrado, né, um artigo aqui do nosso Código de Processo Civil, né, fazendo talvez uma questão interdisciplinar, né, tão em moda, né, em voga pela FGV. Bom, uma segunda situação, uma próxima teoria que pode ser utilizada para a responsabilidade civil do Estado é chamada por alguns de teoria do risco criado, né? Teoria do risco criado é uma das nomenclaturas que você pode se deparar na sua prova, né? Também pode ser responsabilidade objetiva no caso de omissões do Estado e quebra do dever de custódia ou o dever de cuidado do Estado de bens ou pessoas, né? São várias nomenclaturas, mas que fundamentalmente tratam de um mesmo assunto. A teoria do risco criado não só aborda essa situação, né? É uma teoria bem mais ampla, mas que é utilizada e é muito citada pela doutrina nessas situações. Tem algumas situações que já caíram na prova, mas eu trouxe outras que podem ser objeto de cobrança na sua prova, então fiquem de olho. No caso, por exemplo, de uma criança em escola pública, né, se ela sofrer danos, a criança ela está lá e o Estado deve cuidar daquela criança durante seu período lá na escola, ou um paciente no hospital, como já caiu na sua prova da OAB.
Bom, outra situação, carros apreendidos, né, no pátio do Departamento de Trânsito, ou o armazenamento de armas, né, eu tirei esses outros exemplos aqui do material da professora Gabriela Xavier. Um abraço para você, Gabriela. Bom, vamos fazer uma questão sobre o assunto. Exame 2016. Vamos lá. José, acusado por estupro de menores, foi condenado e preso em decorrência da execução de sentença penal transitada em julgado. Logo após o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, porém, foi assassinado por um colega de cela. Situação, infelizmente, comum, né, com supostos autores de crimes violentos contra crianças, né, sexuais, principalmente. Bom, qual foi o gabarito da questão? Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à custódia de seus agentes e estabelecimentos. Esse foi o gabarito fundamentado, né, num recente julgado do Supremo Tribunal Federal. Nesse assunto, a jurisprudência é algo fundamental, mas cuidado, porque ela muitas vezes mais confundem que ajudam, né? Então, fiquem de olho apenas nos casos que já se consolidaram na doutrina, que a doutrina já trouxe para si, já trabalhou. A FGV ela não arrisca muito a trazer casos recentíssimos e novos, quando não há essa consolidação da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, cuidado. Bom, mais uma questão sobre o assunto. Um paciente de um hospital psiquiátrico estadual conseguiu fugir da instituição em que estava internado, ao aproveitar um momento em que os servidores de plantão largaram seus postos para acompanhar um jogo de futebol na televisão, né? Nesse caso, a culpa está bem comprovada, né? Mas nem precisaria. Na fuga, ao pular de um viaduto próximo ao hospital, sofreu uma queda. Em razão dos ferimentos, veio a falecer. O próprio paciente faleceu. Vamos ver qual foi o gabarito. Nesse caso, o Estado responde pela morte do paciente, garantindo o direito de regresso contra os servidores, no caso de dolo e culpa, né? Uma questão que aborda dois assuntos importantes, tanto o direito de regresso quanto a responsabilidade do Estado por essa omissão específica. Bom, uma outra teoria que pode ser trabalhada na sua prova, principalmente na matéria de direito ambiental, é a teoria do risco integral, né, a responsabilidade na modalidade do risco integral. Vamos lá, na tela, o que é o risco integral? Rapidamente. No risco integral não há, em tese, excludentes de responsabilidade, né? Nós já trabalhamos aqui as excludentes e, segundo a doutrina majoritária, não haveria excludentes da responsabilidade pelo risco integral. A professora Licinha Rossi traz em sua obra alguns casos, né, que ela entende que seriam de responsabilidade na modalidade do risco integral, né, danos decorrentes de manipulação de materiais bélicos, né, de armas, danos nucleares, danos ambientais e danos decorrentes de atos terroristas em aeronaves. Bom, a questão do dano ambiental, ela vem principalmente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né? O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente vem afirmando que a teoria adotada para a responsabilidade por dano ambiental é do risco integral. Inclusive,
no caso de responsabilidade do Estado, né, civil do Estado. Mas há divergências na doutrina, né? Muita gente afirma que seria uma interpretação equivocada do STJ, pois haveria alguns casos em que poderia se afirmar excludentes de responsabilidade, né? O que eu posso afirmar é que se a propriedade do bem é do ente público e há um dano ambiental naquela área, posso afirmar com quase certeza que há adoção da teoria do risco integral, né? Por quê? Porque nesse caso o dano ele se transmite, né? A responsabilidade, na verdade, ela se transmite para o proprietário, quem quer que seja. Se foi uma outra pessoa que causou o dano, se foi um proprietário anterior que causou o dano, você, novo proprietário, você, atual proprietário, é responsável pela recuperação da degradação, né, pelo dano ambiental. Mas em outros casos, eu creio que há uma interpretação ampla até pelo STJ, mas para sua prova, eu posso arriscar que se aparecer responsabilidade por danos ambientais, marque que é a teoria do risco integral, apesar de haver algumas situações em que há excludentes de responsabilidade. Bom, quanto ao dano nuclear, também há uma questão interessante. Muita gente afirma que é responsabilidade pela teoria do risco integral, mas a própria lei traz excludentes, né? Há excludentes aqui, culpa exclusiva da vítima, no caso de conflitos armados, atos de hostilidade, guerra civil, insurreição e excepcional fato da natureza. Bom, já existiu um caso, né, um caso muito relevante, né, sobre o Césio, né, lá no Goiás, né, que foi adotada essa teoria porque os julgados entenderam que não houve culpa exclusiva da vítima, porque, na verdade, entendemos que houve uma omissão específica do Estado. O Estado deve guardar esse material. O material estava jogado em um vazio, né, um imóvel abandonado. O material estava abandonado, não foi, o Estado talvez não tomou as devidas precauções para que esse material não estivesse à disposição, né, ao alcance daquela população, né, de uma pessoa que foi lá e abriu os tonéis lá de uma máquina que existia esse material nuclear dentro, e houveram várias mortes decorrentes dessa situação. Bom, um outro aspecto, uma outra situação, uma outra teoria que podemos ver, né, que é aplicada, é a teoria da culpa do serviço. Existem várias outras nomenclaturas, e nem todos usam essa nomenclatura, mas entendam mais ou menos o que é essa teoria, como ela pode ser cobrada na sua prova, porque é isso que mais importa, né? A FGV, em geral, ela não cobra nome de teorias, ela cobra que você aplique a teoria ao caso concreto. Então, vamos lá. O que seria esse caso? Seria um caso de uma omissão genérica do Estado. Nesse caso, o serviço não foi prestado quando deveria ter sido, provocando danos. Existem dois requisitos complementares, né, à aplicação dessa teoria. Além dos requisitos gerais, né, conduta, dano e nexo, você pode observar mais dois, né? A culpa, né, ou a falta do serviço, não só a falta no sentido de ausência, mas a falta no sentido de culpa mesmo, de alguma ilegalidade. E o outro requisito seria a evitabilidade do dano, né? Você teria que aplicar, numa situação de analogia, poderia dizer, o princípio da reserva do possível.
Nesse caso, por exemplo, se você é assaltado, o Estado, se você não aplicasse esse requisito, ele teria que ser responsável por todos os assaltos que existiria, né? Porque o serviço não foi prestado como deveria ter sido. Na verdade, a questão da segurança pública você pode levar ao outro, no caso de omissão específica. Por exemplo, você recorrentemente alerta a polícia que existem assaltos naquela região frequentes, algo que é possível concretamente e diretamente, eu posso até dizer, o Estado impedir esses danos, e ele não o faz, né? Ele não faz, pode até mesmo ser por culpa ou dolo dos seus agentes. Pode até ser hipótese de crime, né? Crime de peculato, por exemplo. Então, nesse caso, você teria a responsabilidade, mas não nessa situação aqui de uma omissão geral, mas de algo específico. Bom, cuidado, pois o Supremo Tribunal Federal, em alguns julgados no ano de 2016 e 2017, indicou na sua ementa, não é lá no inteiro teor, é na ementa, que muitas vezes são noticiados, né, no informativo. Cuidado com o informativo, ok? Não se confiem 100% no informativo. Muitas vezes nos casos mais importantes, e principalmente nesses casos de responsabilidade civil, vão dar uma lida lá no inteiro teor. Muitas vezes não é tão grande, são 10 páginas, que muitas vezes são cópias de várias outras decisões, de vários outros precedentes. Então, o essencial mesmo do inteiro teor muitas vezes é algo pequeno, então vale a pena você olhar como foi realmente a situação no caso concreto que aconteceu. Bom, enfim, mas o STF em suas emendas, uma bem paradigmática, ele vem dizendo que a responsabilidade do Estado seria de natureza objetiva, ou seja, sem necessidade de culpa, tanto nos casos de ação, né, tanto nos casos comissivos, quanto nos casos omissivos, né, no caso de omissão do Estado. Seria objetiva tanto em um caso quanto em outro. Então, muito cuidado com essa decisão. Não vejo a FGV cobrando um caso concreto e tentando trabalhar isso com vocês, mas como a SESC, por exemplo, que muitas vezes ela copia e cola uma decisão judicial, um precedente importante, e copia e cola na prova. A FGV não, ela traz um caso concreto. Então, cuidado e conheçam bem as linhas gerais da responsabilidade civil. Ok? Bom, uma outra situação é a situação de atividades privadas do Estado, né? O Estado, quando ele atua como agente econômico, né? Atua diretamente na economia, ele está sujeito ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, nesse caso de responsabilidade, né? Responsabilidade civil, comerciais, trabalhistas e tributários. Uma observação que eu faço é uma questão que pode ser interdisciplinar, né, com o direito do consumidor, por exemplo, é que o cidadão ele pode ser consumidor do Estado, né, de uma empresa lá do Estado, uma sociedade de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, e pode ser responsabilizado objetivamente como outras empresas privadas. Então, a responsabilidade civil geral dessas empresas, dessas pessoas, seria subjetiva, mas em casos específicos, como dano ambiental, como dano do consumidor, contra o consumidor, a responsabilidade é objetiva normalmente. Então, não caiam nessa pegadinha de dizer que sempre ela é objetiva. Ela é subjetiva, mesmo que não esteja abrangida por essa normativa do direito administrativo para responsabilidade objetiva
do Estado, né? Existe uma separação. Ela vai ela vai abranger a responsabilidade comum lá como uma empresa privada. Outras. Bom, esses foram os assuntos que eu trouxe para vocês hoje nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.